Ele foi um dos responsáveis por trazer a Dell para o Brasil há 23 anos e hoje tornou-se CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Invest News Entrevista conversa com Diego Puerta. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati. O prazer é todo meu. Diego, para começar nossa conversa, me conte um pouquinho como foi o início da sua trajetória profissional. A falar da minha trajetória, fica muito difícil não falar da Dell, porque eu estou trabalhando na Dell fazem 23 anos. Eu tive a oportunidade de não apenas começar a operação no Brasil, ou seja, eu fui um dos primeiros funcionários contratados antes da gente começar a operação no Brasil, mas eu participei também do processo de seleção da localidade onde a Dell ia se instalar no Brasil. Eu trabalhava numa consultoria que estava auxiliando a Dell nesse processo. Quando a gente estava tentando buscar investimentos, eu sou gaúcho, nasci em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e trabalhava em Porto Alegre. E o governo do estado, naquela época, estava buscando formas de atrair empresas de tecnologia. E criou uma empresa privada, que o objetivo era auxiliar o governo do estado na atração de investimentos. E eu recém tinha voltado dos Estados Unidos, eu estava estudando fora, vinha do mercado financeiro, inclusive, como eu fui estudar, estudei na Califórnia, estudei na Haas School, na UC Berkeley, eu vi tudo que estava acontecendo na tecnologia e fiquei fascinado por esse novo mundo. Achei que era assim, eu quero participar disso. Mas antes disso eu soube que você acabou trocando de área, né? Mercado financeiro, onde você atuava, para atuar e na área mais administrativa. Como que foi essa mudança? De fato, o mercado financeiro foi o meu começo de carreira, é uma área que eu gosto muito, até hoje eu estudo, participo bastante, estou acompanhando o mercado, mas o fato de ter estudado na Califórnia e visto o berço da tecnologia, tudo que estava acontecendo lá, eu fui picado pela via da tecnologia e resolvi que esse era o caminho que eu queria seguir. E quando eu voltei para o Brasil, como eu te falei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência que estava fomentando trazer novos investimentos para o Brasil. E entre várias empresas que a gente estava discutindo a possibilidade de atraí-las, a Dell era uma delas. Mas ninguém conhecia a Dell, até então era uma ilustre desconhecida no Brasil. Mas e das coincidências da vida, eu tinha feito um trabalho sobre a Dell lá em Berkeley. Então eu conheci a empresa, a trajetória do Michael Dell, o modelo operacional, e na reunião eu levantei e disse, não, eu conheço, eu sei como funciona, esse formato, eles trazem esse benefício para o cliente, a venda direta, a fabricação sob demanda, com customização, e eles de fato revolucionaram o mercado de PCs nos Estados Unidos. E seria fantástico ter no Brasil. E aí eu fui nomeado gerente do projeto de atração da Dell. Então foi uma sequência de 10 meses de reuniões, de negociação, eu estando do outro lado do balcão, não pela Dell. Quando a Dell decidiu pelo investimento no Brasil, e principalmente pela localização no Rio Grande do Sul, eles me convidaram para trabalhar na Dell. Então a minha jornada, a gente tem um pouquinho mais de 23 anos de Dell no Brasil, eu estou diretamente e indiretamente ligado na Dell fazem 25 anos. 25 anos, ou seja, além de ser um dos responsáveis aí por ajudar a trazer a empresa para o Brasil, você passou por todo esse processo em que a empresa atua aqui no Brasil, começou com que função até chegar ao seu cargo atual? Legal, essa foi uma jornada fantástica, porque participar do startup de uma companhia é algo único. A gente teve a oportunidade de começar a Dell do zero no Brasil, e em pouco tempo a gente cresceu, expandiu, se tornou o líder em todos os mercados onde a gente atua, a empresa com a maior percepção de marca no Brasil, índice de satisfação dos clientes, sendo globalmente a Dell no Brasil, onde a gente tem a percepção de marca mais alta, junto com a Índia. Então, me encho muito de orgulho ter iniciado uma operação do zero, ter auxiliado a empresa a chegar onde está, e principalmente ter crescido junto com a companhia. Porque ao longo desses 23 anos foram 10 funções diferentes, nas mais diferentes áreas. Eu comecei em marketing, logo em seguida virei vendas, que não era algo planejado. Eu tinha até um estigma com relação a vendas. Eu não estudei tanto para virar vendedor. E descobri que a minha vocação estava lá. Eu realmente queria trabalhar
na área comercial, ajudar a fazer acontecer, fazerem as coisas crescer. Tive uma bela jornada como vendas, fui para planejamento e estratégia, fui para serviços e soluções. Eu cuidei de todos os segmentos da Dell no Brasil, ou seja, clientes corporativos dos mais diferentes tamanhos, pequenas empresas, consumidor final, Dell.com, varejo, todas essas responsabilidades eu tive. E fazem 2 anos eu tive a oportunidade de ser o líder da operação aqui no Brasil. Então me enche de orgulho de ver essas 2 trajetórias que andaram, eu não vou dizer em paralelo, andaram em conjuntos. Então foi muito bacana, sou muito orgulhoso da trajetória do que a gente fez com a Dell no Brasil e também da minha própria trajetória. Queria saber o que te motivou essa mudança de carreira. Qual foi o gatilho que você teve? Em que momento você pensou, puxa, não dá mais, eu preciso mudar de área? Veja bem, acho que assim, o fato, eu gostava e continuo gostando de mercado financeiro. Mas o fato é, quando eu tive a oportunidade de estar lá, no Vale do Silício, estudando em uma das principais universidades, que propiciaram o desenvolvimento do mercado de tecnologia, eu vi o que estava acontecendo, eu vi a jornada de transformação que vinha pela frente, isso me despertou uma curiosidade enorme. Eu queria fazer parte dessa jornada. Eu sempre gostei de tecnologia, desde moleque pequenininho, me fascinava, mas quando eu vi o potencial de transformação que tinha por trás disso, eu resolvi que eu queria fazer parte. De uma forma aspiracional, até sem ter um plano desenhado, detalhado, mas eu tinha aquele sentimento de que eu queria fazer parte. Foi picado pelo bichinho da tecnologia. Exatamente. Ao ver aquilo, nos finais de semana, eu dirigia pelo Vale do Silício, olhava os prédios, via tudo aquilo que estava acontecendo, impressionante. E foi isso. Então, mas de novo, eu continuo gostando, digamos assim, seria a minha segunda carreira, que eu mais gosto e ainda acompanho bastante o mercado financeiro. Mas não é que eu não goste, eu tenha ficado insatisfeito. Eu só vi uma oportunidade que me chamou mais atenção, que eu gostava muito e resolvi seguir. Hoje a Dell é a líder em tecnologia no país. O que o Brasil representa para a Dell global em termos de mercado? O Brasil é sim um mercado muito importante para a Dell, globalmente. Ou seja, porque quando a gente olha, bota na perspectiva, somos o único país no mundo onde a gente tem uma fábrica no país atendendo apenas o país. Existe toda uma questão para a gente poder ser competitivo no Brasil, alavancando em cima dos incentivos que a legislação possibilita para essa indústria, mas a gente tem uma fábrica no Brasil que produz 95% do que a gente vende. E a gente traz o melhor da tecnologia para o consumidor brasileiro. E o fato é, os clientes estão atendendo bem a isso, estão vendo isso muito bem. Então conseguimos assumir a liderança, a percepção de marca da Dell é muito alta, então somos líderes nos principais mercados onde a gente atua. Talvez o Brasil seja o único país onde a gente tem a liderança em todas as categorias e a participação de mercado mais alta. Temos uma experiência do cliente muito grande. Então, temos uma participação relativa dentro da receita global da empresa, que é quase 2 vezes a participação da economia brasileira no PIB. Mesmo num país que tem, ou seja, um país em desenvolvimento, a gente tem onde o grau de maturidade de adoção de tecnologia é melhor do que em países onde a economia é mais desenvolvida. A gente tem uma participação muito forte. Então, sim, a Dell Brasil é uma operação muito relevante dentro da Dell global. Diego, a pandemia de Covid impôs uma série de restrições sanitárias em todo o mundo, que dificultou a produção de insumos. Como que a Dell foi afetada com isso? De fato, foi talvez um dos vários elementos que tornaram esse período tão complexo, porque a cadeia de abastecimento dos produtos foi muito impactada pelas questões globais de capacidade produtiva, seja logística, o custo aumentou, o frete ficou mais restrito e teve também o câmbio, que principalmente para o mercado brasileiro tornou os equipamentos ainda mais caros, né? Então acho que isso foi um impacto
grande, no momento que todos precisavam de tecnologia para se manterem conectados, produtivos, trabalhando, estudando, ou mesmo até as opções de lazer. Então, foi um momento complexo, com uma demanda crescente, ela aumentou muito, e no cenário de disponibilidade de componentes mais restrito. Como a gente se planejou para navegar por esse cenário e passar de uma forma menos impactada que o restante do mercado? Primeiro, como a gente tem um modelo de produção que ele é sob demanda, não tem estoque de produtos acabados, o fato de estabelecer relações de longo prazo com os fornecedores é uma característica comum da Dell. Eu tenho planejamento de longo prazo bem estruturado. E eu também sou líder de mercado. Então a gente se alavancou em cima desses fatos para manter a nossa cadeia abastecida, dadas as possibilidades, e manter o consumidor menos impactado. Todos foram impactados, mas eu diria que entre os principais players do mercado brasileiro, a Dell foi a menos impactada de todas, pelas características, pela forma como a gente gerencia a nossa estrutura de supply chain, pelo fato de termos uma operação no Brasil que produz 95% do que a gente vende, e também por sermos o principal, sermos o líder da categoria, a gente faz isso valer no momento das negociações de alocação de materiais. E os microchips vêm de fora? Sim, uma boa parte da cadeia de desenvolvimento está fora do Brasil. Por mais que, por questões de incentivos locais, tenhamos várias commodities produzidas no Brasil, por exemplo, placa-mãe, SSDs, hard drives, eles são produzidos no Brasil. Mas eles são commodities cotadas em dólar que seguem a tendência do mercado global. Então isso impactou sim toda a cadeia. Não existe hoje no Brasil a manufatura dos processadores que equipam os nossos componentes. Esses são todos materiais importados. E qual a situação atual, pós o pico da pandemia, né? A empresa já recuperou-se deste cenário de falta de componentes mundiais? Vamos lá, acho que primeiro, um ponto importante. Eu acho que até a pandemia trouxe muita coisa ruim, ou seja, muita tristeza, dor para várias pessoas. Mas um fato que aconteceu foi de que mostrou importância, acelerou o desenvolvimento de que tecnologia é o grande catalisador do desenvolvimento. É a forma da gente acelerar a produtividade, é a forma da gente aumentar produtividade, inclusão social, educação à distância. Então é um elemento muito importante. Então a tecnologia passou a ser ainda mais protagonista. Então, mesmo depois de todo o advento da Covid, a gente tem agora um momento onde a tecnologia está no centro da pauta. Mesmo com todas as restrições econômicas, preocupação com a economia global, a gente acredita que a tecnologia vai ser fundamental para os nossos clientes, dos mais diferentes perfis. E o nosso objetivo é ser o principal fornecedor de infraestrutura para auxiliar os seus clientes nessa jornada de transformação digital. Então, a cadeia ela está abastecida, já está mais normalizada, não quer dizer que não existam desafios, ainda existem, mas não dá para comparar com o cenário que a gente enfrentou durante a pandemia. Mas teve o lado positivo também, né? Aumento da demanda aí, tanto de equipamentos quanto da parte de armazenamento. Como que foi isso em números para a empresa? Foi, de fato, o aumento da demanda foi significativo. De uma forma, digamos, até desestruturada, porque teve momentos, primeiro foram as pessoa física voltando a se equipar, entendendo que como a gente chama, né, o PC é personal computing, ou seja, cada um tem que ter o seu atualizado. Então houve uma busca grande para isso, por esse tipo de equipamento. Depois os periféricos, os acessórios que aumentam a nossa produtividade. E logo na sequência as empresas buscando acelerar sua jornada de transformação, oferecer seus produtos e serviços de uma forma diferente para os clientes. Isso resultou num aumento na demanda muito expressivo. Foram 2 anos de excelentes resultados, inclusive os dados da Dell Global são públicos, ou seja, a gente tem vindo de uma sequência de resultados
muito expressivos, recordes, e eu posso dizer, apesar de eu não poder falar dos dados de Brasil, eu posso dizer que a gente seguiu a mesma tendência de resultados recordes durante a pandemia. Diego, e qual que é o foco hoje da empresa? Vocês estão mais focados na parte do hardware, do armazenamento de dados, na infraestrutura? O nosso grande foco é ser o principal fornecedor de infraestrutura para auxiliar nossos clientes na sua jornada de transformação digital. A gente acredita que tecnologia é o catalisador do desenvolvimento, é a ferramenta que dá a produtividade, que amplia o alcance e o acesso. Então, tudo aquilo que auxiliar os clientes nessa jornada, começando pelo próprio equipamento de acesso, networking, processamento, armazenamento, segurança, gestão de nuvem, faz parte do nosso escopo. A Dell hoje é o fornecedor que tem o portfólio mais amplo de toda a indústria de tecnologia, atendendo os mais diferentes perfis de clientes de acordo com a sua necessidade. E quais são os projetos da empresa agora para o ano que chega, para 2023? A gente continua expandindo bastante nossas capacidades, ampliando nosso portfólio e investindo bastante na capacitação do nosso time. Por quê? O que a gente acredita? Que os investimentos que a gente fez no nosso time de consultoria de pré-vendas foram fundamentais para que a gente pudesse auxiliar os nossos clientes na sua jornada de transformação digital. Então a gente tem investido muito em capacitação do time, ou seja, tem um time especialista em pequenas e médias empresas, auxiliando empresas desse perfil, desse tamanho de negócio na sua jornada. Temos equipe que atende segmento público, que apresentou uma evolução muito grande, ou seja, o Brasil foi recentemente reconhecido como uma das empresas que mais avançou no governo digital, grandes corporações ou mesmo usuário doméstico. Nós investimos em capacitação para suportar a necessidade desses clientes. Em relação à conectividade dos equipamentos, deve virar uma tendência? A Dell já possui esse tipo de equipamento aqui no país? Com todos os investimentos que o país fez recentemente na introdução de 5G, a gente vai ver sim uma aceleração muito grande. Não apenas nos equipamentos conectados, que vai ser uma tendência, já vou falar sobre isso, mas principalmente de tudo aquilo que o 5G vai possibilitar. Eu diria que hoje é o principal item da agenda que vai acelerar bastante o desenvolvimento no Brasil, porque o 5G não é apenas velocidade de dados, é a capacidade de equipamentos falar com equipamentos de forma inteligente, trazendo produtividade, eficiência, agilidade. Então, eu falo que a gente hoje fica muito difícil imaginar os benefícios que as aplicações desenvolvidas, alavancando nas potencialidades do 5G vão trazer para a gente. Acho que eu tenho uma expectativa muito alta dos benefícios que vão acontecer. E sim, equipamentos conectados fazem parte. Eu mesmo, pessoalmente, estou esperando meu novo notebook, o Latitude 9430, que vem com 5G, porque é uma forma muito prática de você manter-se conectado, ainda mais nesse novo cenário, onde você faz videoconferências de qualquer lugar, em alta qualidade, ou seja, então vai ser fundamental, sim, no 5G. E nós já temos esse portfólio disponível para o consumidor brasileiro. Em relação a custos de produção, isso deixa o produto muito oneroso? Obviamente, uma nova tecnologia com uma antena de rádio como essa, ela tem um custo. Inicialmente, o custo é mais elevado, mas eu vejo que essa é uma tecnologia que, com a ampliação da utilização dele numa escala mais ampla, vai reduzir o custo. O ponto aqui, acho que a gente tem que focar no benefício que isso vai trazer. A mobilidade, a velocidade que você vai ter, até mesmo a própria resiliência. Ou seja, hoje muitos usuários convivem, e eu pessoalmente tenho 2 provedores de internet em casa, para poder garantir que eu não tenha problemas. Será que eu vou precisar muito da segunda linha agora? Acho que não. E com 5G, se um está fora, eu conecto no outro. Então, acho que a gente tem que focar no benefício, não no custo que isso vai ter, porque de fato, o que vai te possibilitar em termos de mobilidade vai ser muito grande o benefício que você vai ter. Qual que é o seu conselho para quem pretende
chegar onde você chegou? Ao invés de dar conselho, acho que eu vou compartilhar um pouco daquilo que foi importante na minha trajetória para ver se serve como referência para outros. Acho que o primeiro, encontrar aquilo que você gosta. O fato de eu realmente gostar muito daquilo que eu faço e ter encontrado uma empresa onde a aderência da cultura fosse muito alinhada com meus valores pessoais, foi muito importante. Então, acho que esse foi um fato decisivo. Segundo, o fato de investir continuamente no meu próprio desenvolvimento. Ou seja, eu investi de fato, busquei alternativas, fui estudar fora no começo da jornada, logo depois, quando eu pretendia dar um passo para chegar onde eu estou hoje, por exemplo, eu fui estudar fora de novo, fui buscar... Então, assim, investir em você é fundamental. E o terceiro, não fique na zona de conforto. Busque se desenvolver, busque ampliar responsabilidades e conhecimento. Como eu te falei, foram, ao longo da minha jornada, 10 posições diferentes, em áreas distintas, mudando inclusive depois que eu estava muito bem numa determinada posição, para ir para uma posição mais desafiada, que tinha algum problema a ser resolvido, que precisava de um novo nível de performance, eu entrava lá para tentar auxiliar. Então, isso me proporcionou uma visão muito interessante da empresa e uma capacidade de aprendizado e adaptação muito grande. Então, eu diria que esses foram 3 elementos muito importantes ao longo da minha jornada para auxiliar a construir os passos que eu dei. E nunca foi visando promoção ou cargo, e sim aquele senso de realização, de dever cumprido, de fazer acontecer. Então, por isso que eu te digo, eu olho com muito orgulho por toda essa jornada que a gente construiu ao longo dos 23 anos de Brasil, mas o mais legal disso tudo, eu acredito, ainda que os melhores anos ainda estão por vir, com todo o papel que a tecnologia passa a ter na aceleração, como catalisador do desenvolvimento, tem muita coisa para a gente fazer ainda aqui na nossa operação no Brasil. Diego, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Obrigado, Tati, foi ótimo. Adorei o bate-papo. Também, muito bom. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.